Oi, Evelyn. Oi, Carlos. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Piquet, sou presidente da BACCF para o ano de 2022 e fundador da Piquet Law Firm. É com grande prazer que a gente recebe hoje aqui o time da Osório Internacional. A gente vai escutar hoje sobre um tema muito relevante. What happens when someone sues you in the United States? What to do next? Ou seja, o que acontece quando alguém entra com uma ação na justiça contra você aqui em território americano? Qual é o próximo passo? É com prazer que a gente recebe aqui a Evelyn Barroso, que é associada sênior da Osório Internacional, e Carlos F. Osório, fundador e sócio da Osório Internacional. Quaisquer questões e perguntas que vocês tenham, vamos deixar para o final da apresentação, que aí a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Queria agradecer aqui os esforços, né, e agradecimento especial para a Osório Internacional, que está promovendo este seminário, o Consulado Geral do Brasil em Miami, a Shea USA e Raia 3. Esse ano a gente está trabalhando mais duro ainda para trazer novos programas e conteúdo para todos os membros. Em breve, a gente vai lançar o guia prático, que é o guia de negócios, como fazer negócio nos Estados Unidos, que teve o apoio do Consulado Geral, vai ser no dia 14 de abril, na Pizzaria Piola, da Brickell. Ele é um guia em português para empresários, empreendedores brasileiros e executivos interessados em expandir seus negócios aqui nos Estados Unidos. É uma repaginação, é uma atualização do antigo guia que existia já por alguns anos e teve o apoio de vários profissionais, cada um fez um artigo e escreveu sobre a sua área de especialização e realmente ficou uma obra muito bacana. A gente vai ter a nossa feijoada no dia 14 de maio, de 11h30 às 3h30. Vai ser de novo lá no Shima, em Fort Lauderdale. Já há muitos anos que a gente fazia a feijoada lá e sempre foi um sucesso. As inscrições já estão abertas, né, no nosso site. E se houver qualquer dúvida em relação aos próximos eventos, eu convido a todos a verificar não só o nosso site, mas também entrar em contato ou com a Larissa ou com a Mary a respeito de agenda, patrocínio e quaisquer informações que forem necessárias. Queria agora passar a palavra para Evelyn e para o Carlos. Muito obrigado e estamos aqui ansiosos para entender o que acontece quando alguém entra com ação aqui nos Estados Unidos. Claro. Muito obrigado, Alexandre, e a Câmara Brasileira. Eu falo português, aprendi português como minha terceira língua. Vou tentar de falar 100% em português, mas às vezes vou ter que falar em inglês para explicar termos complexos. Estou aqui com Evelyn Barroso, advogada originária do Brasil e advogada aqui em Flórida. E nós trabalhamos juntos em muitos casos domésticos e internacionais, representando a pessoas como vocês, brasileiros que moram em Brasil e têm alguma disputa aqui em Flórida, ou que vocês precisam analisar se querem apresentar uma demanda. Eu sou originário da Nicarágua, então eu entendo muito bem a perspectiva da pessoa internacional que não mora em Flórida com Estados Unidos e que tem um tipo de disputa. Quando uma pessoa é demandada em Estados Unidos, é uma coisa muito preocupante. Você não sabe qual é o processo, qual vai ser o custo, os tempos, como contratar um advogado, e como solucionar, se vai ter consequências fiscais ou migratórias. Então, o propósito de hoje é tentar te dar uma perspectiva ampla de como é uma
uma demanda nos Estados Unidos, quando você é demandado? Como você é notificado? Como é que você contrata um advogado? Precisa de um poder? Ou pode ser com uma simples ligação? Como são as cortes? Quanto tempo dura um caso? Esse tipo de coisa ampla, porque temos muitas cortes nos Estados Unidos, existem muitos tipos de casos, não temos tempo para falar de coisas muito pontuais, mas vamos falar de uma forma ampla, para dar um roadmap para vocês. Temos uma apresentação do PowerPoint, e vou pôr na tela para poder começar. Momentinho. Vamos ter tempo para perguntas ao final da palestra. Ok, então, what happens when someone sues you in the United States? What to do next? What to do next para não perder o caso por desacato? Para que o autor do caso não obtenha uma sentença em conta de você, por você não defender, por você não responder. Então, vamos fazer uma análise do começo de um caso até o final, até chegar à segunda instância, e às vezes terceira instância. Eu sou advogado internacional, Evelyn também, e capacitados aqui em Flórida, como advogados. Primeiro, vamos falar sobre como os tribunais são constituídos aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos é um território federal, como o Brasil. Cada um dos 50 estados tem seu próprio sistema jurídico de cortes, da primeira instância, segunda e uma corte suprema. A Flórida, por exemplo, tem cortes aqui no downtown do Miami. A segunda instância fica no lado do FIU e a Corte Suprema fica em Tallahassee. E cada estado dos Estados Unidos tem esse tipo de setup. E cada condado do estado da Flórida tem suas cortes também. Broward tem suas cortes. E eles têm uma segunda instância e a máxima instância é em Tallahassee. E o sistema é semelhante em todos os estados dos Estados Unidos. E esse é o sistema estatal. Depois temos o federal. O federal também tem uma divisão por estado, tem uma segunda instância, e depois a instância final é a Corte Suprema dos Estados Unidos. A Corte Suprema dos Estados Unidos só houve como 100 casos por ano. Poucos são os casos que chegam à Corte Suprema. Os cortes federal têm competência para assuntos federais, baixo leis federais. Por exemplo, tudo que tem que ver com migração é federal. Tudo que tem que ver com família é estatal. Essa é uma diferença que existe entre o estatal e o federal. Então, se você entra à corte, você tem que primeiro ler a demanda para ver, eu fui demandado no estado, no federal. Mas, usualmente, antes de você ser demandado, você recebe o que se chama um demand letter. O que é um demand letter? Uma carta. É só uma carta, não é uma demanda. Você não tem a obrigação de responder a uma carta de cobro. Se você deve dinheiro e você recebe uma carta, é um demand letter. Qual a diferença entre uma carta e uma demanda? É óbvio. A carta é escrita por um advogado e insiste em um pagamento ou qualquer outra coisa. Uma demanda tem o título da corte, tem formalidades. E você vai ver a diferença. Então, primeiro, usualmente, antes de você ser demandado, você recebe uma ameaça, um demand letter. Se você não resolve o caso, depois chega ao ponto de uma demanda na corte estatal ou federal.
Como eu falei, alguns casos vão aos tribunais estatais, casos de família, quase todos são estatais, do aluguel, o mortgage, foreclosure, Estado. Casos penais podem ser estatal ou federais. Então, onde vai um caso comercial? Um caso comercial, se alguma pessoa alega que você deve dinheiro por algum contrato que você não cumpriu, o mais provável é que você vai ser demandado no tribunal estatal, o Circuit Court of Miami-Dade County, por exemplo. Mas existe a possibilidade que você seja demandado no Tribunal Federal. Por quê? Porque existe um tipo muito específico de jurisdição sobre casos comerciais no Tribunal Federal, se tem mais de 75 mil em contenção e se as partes que estão na disputa são de distintos ou diferentes estados. Por exemplo, se a parte que demanda é do Nova York e você mora em Flórida e você deve mais de 75 mil, é possível que você seja demandado na Corte Federal. Mas o mais provável é que você seja demandado no estatal. Bem, você não tem que ser experto em temas de jurisdição. Você pode entregar isso para um advogado e o advogado analisa. Mas é bom que você, ao receber a demanda, possa identificar quem é o autor, quais são os demandados, em que corte você foi demandado. E quando você recebe a demanda, às vezes a demanda é pequenininha, é 5 páginas, e não tem nenhuma prova. Por quê? É muito diferente o sistema brasileiro, eu tenho entendido. Porque em nosso sistema, ao demandar, o autor não precisa anexar todas as provas. O autor da demanda pode simplesmente redactar algumas alegações do que você fez ou não cumpriu. E não precisa anexar as demandas. Na realidade, quase ninguém lê a demanda ao momento do autor apresentar na corte. Tem um clerk of court que recebe o papel, vê se o clerk vê se tem todo o pagamento e depois começa a demanda. O juiz não vai ver a demanda e ler a demanda até uma primeira audiência. Então, o início do caso é feito 100% por um advogado do autor, que prepara tudo e apresenta. E agora todas as apresentações são digitais. Então, nenhum juiz leu para decidir se tem base ou não. Quando você receba a demanda, nenhum juiz tem lido esse papel. É só uma construção do advogado do autor. Então, quando você recebe a demanda, às vezes você vai ver, não tem nenhuma prova. Onde estão as provas? A resposta é que não precisa de pôr todas as provas em anexo. As provas vão ser apresentadas em outra etapa do caso, depois da etapa inicial. Na etapa inicial, o autor só precisa apresentar as alegações. Isso é tudo. E o caso começa. Mas não começa oficialmente até que você seja citado oficialmente com a demanda. E não é uma questão de simplesmente enviar um e-mail a vocês com a demanda. E minha colega Evelyn vai falar sobre o tema da citação e como é que a demanda é apresentada a você formalmente para começar a demanda. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos. Então, vou falar um pouco da citação.
O que significa, o que é uma citação? Na verdade, é uma notificação ao réu de que existe uma ação pendente contra ele. E a apresentação, quando a pessoa é notificada, né, ela acaba tendo o direito de responder a essas alegações do autor, né? A citação aqui, ela é bem simples. A gente tem o Estatuto da Flórida, que ele prevê e estipula quais são os requerimentos para que seja uma citação válida. Primeiramente, com relação ao documento, né? Qual documento que seria apresentado? Então, seria esse summons, que é, como o Carlos falou, apenas um documento inicial com a assinatura do clerk, dizendo que existe uma ação pendente. E, em anexo a esse summons, é a petição inicial com as alegações do autor, né? O complaint. O estado da Flórida, ele faz uma divisão de requerimentos, quais são os requerimentos para se citar um indivíduo, uma pessoa física, e como se citar empresas, né? Primeiramente, com relação à pessoa física, quais são os requerimentos de acordo com o Estatuto da Flórida? Primeiramente, o indivíduo ele tem que ser citado na residência dele, onde ele reside. O process server, que é a pessoa autorizada para fazer essa entrega em mãos desses documentos que eu acabei de mencionar, ele vai tentar citar o próprio réu, vai lá na residência do réu citar. Mas se o réu não estiver presente, existe a possibilidade dele entregar esses documentos em mãos de outras pessoas. Porém, há requerimentos para isso. Então, quais são os requerimentos? Basicamente, ele pode entregar para qualquer pessoa que resida naquele endereço e que tenha pelo menos 15 anos de idade. Então, seriam 3 requerimentos. Tem que ser a residência do réu, ele pode entregar para qualquer pessoa que resida também naquele endereço e que tenha pelo menos 15 anos de idade. Então, por exemplo, se tem uma pessoa na residência instalando um cabo e ele acaba abrindo a porta e recebe aquela documentação, isso não seria considerado uma citação válida porque aquela pessoa não reside naquele endereço. Mas, se for entregue, por exemplo, para um filho de 15 anos de idade do réu, é considerado, sim, uma citação válida. Com relação às empresas, já é totalmente diferente, essas regras não aplicam. A primeira pessoa que o process server vai tentar entregar esses documentos seria para o agente registrado no SunBase, no caso, se for uma empresa registrada na Flórida, né, o Registered Agent. Mas se esse process server não conseguir, de alguma forma, achar esse agente, o estatuto, ele prevê algumas pessoas, ele lista algumas pessoas relacionadas a essas empresas, dependendo se é uma LLC, se é uma corporation, uma partnership, ele vai ter, o estatuto ele prevê essas pessoas que podem ser citadas. Por exemplo, ele pode citar o presidente e o vice-presidente, e aí ele lista a ordem, né? Se você não encontrar o presidente e o vice-presidente, então depois você pode tentar o gerente geral, ou depois, se não conseguir, você tenta o diretor, e assim ele dá essa lista para o process server, como que ele deve proceder para citar essa empresa. Agora, você deve estar se perguntando, e como é que faz para citar uma pessoa que não reside na Flórida, por exemplo, que reside no Brasil? Como é que é feita essa citação? É possível? Sim, é possível. Atualmente, como é feito? Como o Brasil é signatário do Hague Convention, isso eles preveem que é possível citar um brasileiro, por exemplo, através de uma carta rogatória, que é um pedido ao Superior Tribunal de Justiça para que conceda um exequatur, uma ordem dizendo executa-se, cumpra-se. E daí o juiz federal, ele tem a competência para poder citar esse réu, né? E proceder com a execução desse exequatur. Tem uma lei agora que está
para sair, ainda não está em vigor, mas deve estar em vigor soon. E essas regras vão mudar um pouco, vai ficar para tentar trazer uma celeridade nessa questão, porque utilizando a carta rogatória, leva pelo menos 6 meses para que esse processo todo de citação se conclua. Então, essa nova lei, que é a 48.197, ela visa uma celeridade e ela prevê algumas outras possibilidades, que seria, de repente, citar através de um courrier, por e-mail, mas isso ainda está pendente, ainda não está em vigor essa lei. Carlos, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Então, em posse dessa citação, né? Você tem o summons, tem a petição inicial, você já conseguiu analisar, como o Carlos explicou, é federal, é estatal, o que você faz, né? Quanto tempo que você tem para responder? De acordo com a lei da Flórida, você tem 20 dias para responder esse pedido, a essa petição inicial, desculpa, e esses 20 dias você consegue estender esses 20 dias, geralmente, com acordo com o advogado oponente, você consegue estender, mas o réu sempre tem que ter em mente, esses 20 dias é um período razoavelmente curto para arrumar um advogado, para discutir o caso com o advogado e para o advogado ter tempo de responder também. Então, seriam esses 20 dias para a resposta. E o que acontece se o réu não contestar, né? O autor provavelmente vai pedir um default, que a corte entre com um default judgment, que seria um julgamento à revelia, e o juiz provavelmente vai entrar esse julgamento à revelia em linha com que o solicitado pelo autor na petição inicial, e a partir de aí já teria um julgamento contra você, contra o réu. Agora, o que fazer se foi entrado um julgamento à revelia? Precisa entrar em pânico? Não, é possível que esse julgamento à revelia seja revertido, claro, se o réu tiver uma justificativa plausível, como, por exemplo, se ele não foi citado, se não houve uma citação válida, né? Então, é possível, sim, reverter esse julgamento à revelia. Carlos, passo a palavra a você. Obrigado, Evelyn. Sim, a questão da citação é complexo, mas é uma proteção para vocês, porque o autor tem que cumprir com todas as obrigações da lei da Flórida e federal para poder citar. Citação é um passo obrigatório. Eles não podem, o autor não pode skip. E se eles não fizeram bem a citação, você pode atacar. Você pode defender como uma das objeções prévias iniciais de você, que eu não fui citado bem. Fui citado, mas não fui citado corretamente. Vocês citaram um sócio meu, mas não citaram a mim. Eu não recebi notificação a tempo. Essa é uma defesa de uma citação não bem cumprida. Mas existem outras defensas. E este é um bom momento para contratar um advogado, obviamente, para analisar quais são todas as defensas, qual é o momento de apresentar as defensas. Existem defensas, temos defensas que você tem que apresentar imediatamente. E se você não apresenta, e o juiz considera o início do caso, você não pode apresentar depois. Um exemplo, um motion to dismiss. Possivelmente vocês têm conhecimento do motion to dismiss. É um ataque inicial à demanda, à petição, onde você pode argumentar, não fui citado bem, tem que argumentar isso ao começo do caso. Você possivelmente argumenta, a corte não tem jurisdição sobre minha pessoa, porque eu não moro nos Estados Unidos. Moro no Brasil, não tenho nada em Estados Unidos, menos uma viagem a Disney, ou 2, ou 15.
Outras defensas, prescrição, outras defensas. Eu tenho um documento, um settlement agreement, um acordo onde a gente finalizou esta disputa, você não pode demandar a mim. Outra defesa. Temos um caso, no momento, em Brasil, idêntico a este, nos Estados Unidos, você não pode demandar em 2 países. Todo esse tipo de coisa, seu advogado tem que considerar e apresentar ao começo. Esse tipo de argumento não vai precisamente aos méritos do caso. É mais uma objeção técnica, falta de jurisdição, prescrição, não foi citado bem. Mas se você vai defender a base dos méritos, por exemplo, eu cumpri com o contrato, por que você está demandando, dizendo que eu não cumpri? Isso é uma defesa baseada nos méritos do caso. Se você vai defender, se a defesa de você é baseada nos méritos, você está ligado à jurisdição, não vai poder sair, vai ter que defender, vai ter que passar por todos os elementos do caso, até chegar ao final. E quais são as épocas, as etapas do caso? Uma das etapas mais longas é chamado discovery. Descoberta de provas, que é uma diferença entre uma diferença forte, grande entre nosso sistema e o do Brasil. No sistema americano, as partes podem insistir que a parte opositora faz uma entrega de provas. Como é? Exatamente o que eu falei. Eu posso, como réu, insistir que o autor entrega para mim provas. Onde estão as provas de vocês? As provas escritas, e você, como autor, vai ter que declarar também e dar provas orais. Isso acontece baixo o processo de discovery. É um processo que pode ser muitos meses. Acontece usualmente fora do tribunal, entre os advogados, fazendo solicitações de documentos. Eu solicito a você entregar todos os e-mails relacionados ao caso. Ok, eu vou solicitar o mesmo. E depois, se as partes não querem entregar, vamos ao juiz, para explicar ao juiz a situação, que eu solicitei provas e ele não quer dar. Essa etapa de um caso pode ser 4, 5, 6, 7, 10 meses ou mais. E é muito custoso. É uma das razões por qual muitos estrangeiros tentam de não entrar em disputas em Estados Unidos, elegem arbitragem para não entrar em uma disputa em corte, ou atacam jurisdição, ou atacam a citação, para evitar discovery. Mas, às vezes, você não tem nada que esconder. Você está bem com a descoberta de provas. Tudo bem. Continuamos. E o que acontece depois de discovery? Depois do discovery, possivelmente o mês 8 ou 9 do caso, é um momento para apresentar as provas ao juiz, e o juiz decide a base de um processo que chama-se summary judgment, se acaso tem as provas suficientes para passar a um trial, uma audiência final, com um jurado. Tudo isso que eu estou falando pode ser humano, pode ser 2. Usualmente, os casos nos Estados Unidos não passam de 2 anos em primeira instância. Mas existem casos que vão 5 anos, 10 anos. Mas um caso básico nos Estados Unidos, 1 a 2 anos. Então, o tempo e ritmo do caso é mais ou menos como eu descrevi. Custo e riscos. Quando você é demandado nos Estados Unidos e liga um advogado, o advogado vai falar com você sobre os possíveis custos, honorários deles. Mas também existe a possibilidade de ter que pagar os honorários
da outra parte. Mas existe uma grande diferença entre o sistema americano e brasileiro respeito ao pagamento de honorários. Neste país, a regra geral é que cada parte paga seus honorários. E se você ganha o caso, a parte opositora não paga seus honorários. Essa é o default rule. Mas existem muitas exceções a isso. Um exemplo, se você tem um contrato com uma pessoa e esse contrato estipula que a parte que perde paga, essa é uma exceção, a regra que eu descrevi. Outra exceção, se você demanda baixo, ou você é demandado baixo um estatuto federal de discriminação, um exemplo, esses estatutos quase sempre dizem e é o que perde paga. Então, por general, a regra é cada parte paga seus honorários. E isso é muito importante em considerar o tipo de defesa, porque se a parte autora que demandou a você não tem como cobrar honorários a você, possivelmente você formula uma estratégia de defender ao máximo para obrigar a autora a gastar e gastar em honorários, para cansar ao autor. Então, é uma questão muito importante de considerar. Falando um pouquinho mais dos riscos e o tema do danos e prejuízos nos Estados Unidos. Falar de danos e prejuízos é uma questão de 2 horas, outra palestra. Mas, em geral, é importante analisar a diferença entre danos contratuais e extracontratuais. Qual é a diferença? Se os danos são baseados num contrato, quase sempre são danos econômicos, não são danos morais. Tem que ser um dano baseado no contrato econômico, que pode ser calculado, baseado em qual foi o business entre as partes. E possivelmente você vai precisar de um perito que prepare uma peritagem para analisar quais são os danos. Danos extracontratuais, um exemplo, difamação. Se a demanda alega que você difamou alguém nos Estados Unidos e por isso você foi demandado e citado e você tem que entrar no discovery e tudo. Quais são os danos? Difícil de provar. Neste caso, sim, são danos morais, não são danos contratuais. Então, a questão dos danos e os riscos é uma coisa muito particular ao sistema americano. E é importante falar com um advogado sobre isso. Então, se você perde o caso, vamos assumir que você perdeu. Você perdeu não ao começo do caso, por rebeldia. Você perdeu ao final. Você defendeu, você foi até a última consequência e você perdeu. Agora, o que acontece? O que acontece e quais são suas opções? O que você pode fazer para não perder ativos? Evelyn, o que acontece no momento de um judgment? E o que é um judgment? Sim, depois que a corte entra com o judgment, né, a sentença, então o autor vai querer coletar. Não significa que existe um judgment contra você, que todos os seus bens estão congelados, que suas contas estão congeladas. Existem também algumas proteções ao devedor que existem, por exemplo, com relação ao imóvel que o devedor reside, ele é protegido pelo Homestead Protection.
Então, por exemplo, nesse caso, o autor ele não conseguiria forçar a venda de um imóvel que é a residência do devedor para satisfazer o julgamento. Mas, de qualquer forma, o autor ele tem alguns passos que ele pode tomar para tentar localizar assets. Ele pode, por exemplo, solicitar documentos, para tentar até localizar propriedades, contas bancárias. Ele pode fazer um pedido à corte, o chamado writ of garnishment, que é para tentar confiscar o salário do réu, mas isso também não é nada automático, ele precisa de fazer um pedido à corte nesse sentido. E ele pode apelar àquela decisão, né, final. Aqui nos Estados Unidos, apelação, na maioria dos casos, é somente de uma decisão final, né, como no Brasil, que tem possibilidade de se apelar em decisões interlocutórias, né? Mas é possível sim apelar, e essa apelação ela seria baseada nos papéis apresentados à Corte de Apelação por ambas as partes, e a decisão seria baseada nesses papéis apresentados. Aí, nesse caso, seria, se o réu decide apelar a essa decisão, ele teria que pagar uma fiança, né? Então, tem mais essa questão que tem que ser pensada se realmente vale a pena apelar e se tem um interesse, existe o interesse de pagar essa fiança para poder apelar também. Carlos, não sei se você quer adicionar alguma coisa com relação a isso. Sim, você leu o meu pensamento. Estou pensando sobre medidas cautelares, injunctions. E é possível que uma medida cautelar seja apresentada ao começo ou ao final, ou durante o caso. Um embargo, por exemplo, embargo de contas ou embargo de um imóvel. Neste país, obter um embargo ao começo do caso é difícil e custoso. Uma grande diferença com o Brasil, tenho entendido. Se você é demandado e a parte autora quer embargar seus ativos ao começo do caso, usualmente não existe neste país a possibilidade de congelar todos os seus ativos. Não. Tem que ser um congelamento específico do ativo relacionado à demanda. Segundo ponto, um juiz só vai dar um congelamento se ele conclui que o autor tem uma altíssima probabilidade de êxito no caso. Então, se o juiz tem alguma dúvida sobre quem tem a razão, não vai embargar. Terceiro ponto, tem que dar uma fiança antes de embargar um ativo de 2 vezes o valor do ativo congelado. Exemplo, você deve $1 milhão ao autor. O autor descobre que você tem uma conta em Miami, em Brickell. Inicia uma demanda. Vai ao juiz e solicita congelar, embargar a conta. O juiz vai pedir onde estão as provas que demonstram que você tem uma altíssima probabilidade de ganhar o caso nos méritos, onde está a jurisdição, e se eu dou a razão a você é autor, vai ter que dar uma fiança de $2 milhões para congelar $1 milhão. Isso é o começo do caso, mas ao final do caso, o que falava a Evelyn, uma sentença, não precisa o autor de uma fiança para congelar. Pode congelar livremente se o autor descobre ativos no seu nome. Por isso é importante não permitir que o autor obtenha uma sentença ao final do caso. Ou apelar, como a Evelyn falou, tentar de congelar o efeito da sentença.
Agora, temos falado muito das estratégias, termos jurídicos, legais. Vocês possivelmente são advogados em Brasil ou em outros países. Agora eu quero falar como você pode contratar um advogado em Flórida. Não estou falando de uma perspectiva egoísta. Eu quero falar com vocês de uma perspectiva amigável, de como vocês podem encontrar um advogado. Ok. No Florida Bar, www.floridabar.gov, tem um diretório de todos os advogados que estão autorizados com licença a be a lawyer em Flórida. Esse é o lugar onde você pode confirmar se o advogado tem permisso de atuar em Flórida. Temos muitas pessoas que dizem que são autorizados a exercer em Flórida, mas às vezes não é certo. Se você tem uma disputa em Flórida, o melhor seria contratar um advogado em Flórida. Se você tem uma disputa em Nova York, provavelmente é melhor contratar um advogado em Nova York. Mas se você não conhece ninguém em Nova York, nenhum advogado, pode começar em Flórida, perguntar para a gente, por exemplo, podemos recomendar alguém em Nova York, sim ou não. Todos temos nossos contatos. Mas existe essa divisão entre os 50 estados de permisso para ser advogado. Então, é importante considerar onde fica o caso, porque o melhor seria ter um advogado nesse estado. Um advogado de Flórida pode atuar fora da Flórida com o permisso do juiz. Então, se você, por exemplo, insiste que Evelyn seja sua advogada, um caso em Nova York, ela poderia solicitar permisso para atuar em Nova York, especificamente para esse caso. E é muito comum fazer isso. Para um estrangeiro, a questão da língua é importantíssima, na minha opinião. Nós recebemos muitos clientes que deixam o seu advogado americano, que não fala português, porque a cliente não pode comunicar bem com o advogado. E a questão da comunicação é muito importante. Então, eu sempre recomendo que o advogado possa comunicar-se diretamente com o cliente, sem intermediários. Muito importante. Aqui em Miami, temos muitos advogados que falam português e alguns que falam espanhol e portunhol. Mas Miami é uma boa cidade para encontrar advogados e a Câmara Brasileira pode ajudar a gente para pegar um bom advogado. Agora, como cobramos em Estados Unidos, em Flórida? Os exemplos são por hora, preço fixo, contingência ou não cobrar, pro bono. Por hora é o mais comum. Eu diria, em um litígio, se é um caso de representação num contrato ou uma transação, existe mais possibilidade de cobrar preço fixo. Mas num litígio, uma disputa, eu acho que o mais comum é cobrar por hora. E você pode insistir que seu advogado dê para vocês um orçamento, um budget. E esse orçamento pode ser vinculante ou pode ser só uma ideia. Mas sempre é bom falar com o advogado qual é o pior cenário, worst case scenario, de honorários e de tempo. Quanto vai precisar você, advogado, para começar o caso? Esse é o famoso retainer. Retainer tem muitos sentidos, mas usualmente um retainer significa um depósito, um adiantamento de dinheiro que o advogado vai depositar na sua conta fiduciária, trust account, para cobrar os primeiros 2 ou 3 meses. Quando o advogado não conhece você.
e você é do outro país, o advogado tem a preocupação que você não vai pagar. E ele não vai poder cobrar. Então, solicita um adiantamento. Se você apresenta a mim uma demanda nova de 10 milhões de dólares no Tribunal Federal da Flórida, muito provável que eu vou insistir em um retainer de 10, 20, 30 mil. Se a disputa é de 5 mil dólares, seria uma loucura pedir um adiantamento de tanto dinheiro. Então, o adiantamento depende muito de onde mora o cliente, se é um cliente novo, se é um cliente bem recomendado, se o caso é grande, quanto trabalho o advogado vai ter que fazer ao início do caso. Contingency. O que é contingency? Cobrar por porcentagem. Temos alguns casos, alguns tipos de casos que é proibido totalmente cobrar por contingency. Qual é um exemplo? Casos de família. Um divórcio. O advogado não pode cobrar por contingency. O advogado não pode dizer a esposo, eu vou cobrar 50% do que você recebe num settlement. Proibido. Então, os advogados de família cobram por hora. Não podem cobrar contingency. Mas, com exceção de casos de família e alguns outros casos, um advogado em Flórida pode cobrar por porcentagem. Então, quando você é o autor do caso, esta é uma boa opção para explorar, se o advogado tem o interesse. Mas quando você é o demandado, o réu, você não vai ter essa opção. Porque você não vai ter como, unless você tem uma contrademanda, você não vai poder oferecer ao advogado uma porcentagem de nada. Então, se você é demandado, infelizmente, o mais provável é que você vai ter que ser cobrado por hora, com um orçamento. Você pode insistir em um preço fixo também, mas depois, o que vai fazer o advogado? O mais provável que ele vai dizer é, ok, eu vou cobrar o caso pior, o worst case scenario. Preciso de 300 mil dólares e eu represento em tudo. Não é bom para você. O melhor é cobro por hora, na maioria dos casos, com um teto ou um orçamento. E pro bono, obviamente, se o advogado quer trabalhar sem remuneração, totalmente possível. A contratação do advogado, o início da representação, é totalmente flexível. Você pode ligar um advogado e confirmar telefonicamente que ele é seu advogado e está contratado. O advogado pode insistir em que você assine uma carta confirmando. O advogado possivelmente insiste que você envie um simples e-mail confirmando a contratação. Ou possivelmente o advogado solicita um poder. Ou possivelmente o advogado quer conhecer a pessoa pessoalmente. Handshake e começa. Neste país, o advogado tem certa credibilidade ante o juiz. Se eu vou à corte e eu falo ao juiz, eu represento o senhor Mendes, o juiz vai crer. Ele não vai insistir de início que eu apresente um poder. Então, essa é uma simplificação nossa do sistema jurídico para começar uma representação. Mas é uma boa ideia, antes de que o seu advogado apresente-se no corte, que você tem lido uma carta de contratação, que você tem falado com o advogado qual vai ser os custos, com qual frequência o advogado vai cobrar, se ele vai pedir um adiantamento, e você assina uma carta de contratação, deixando tudo isso claríssimo. É bom poder contratar um advogado rapidinho para que vá à corte se uma emergência, mas depois é bom formalizar.
Então, a contratação de advogado não tem que ser complexo. E você pode ter 1, 2, 3, todos os advogados que você quer ter no caso. Então, essa é a conclusão da apresentação de hoje. Temos tempo para perguntas de vocês. Como eu falei, é uma questão muito ampla. Seria um prazer contestar qualquer pergunta que vocês podem ter. Não sei como é que vamos controlar as perguntas. Não sei se Larissa vai Oi, Carlos. receber. Sim, temos algumas no chat. Você consegue abrir e ler ou você prefere que eu leia? Melhor se você poderia ler. Claro, eu leio sim. Só um segundo. A Juliana Leite perguntou, gostaria que explicasse melhor como funciona a citação por publicação nos Estados Unidos. Além disso, ela também questionou quanto tempo leva, em média, um pedido de citação via rogatória. Ok. Oi, Juliana, como vai? Citação por rogatória. Vamos falar do Hague Convention, por exemplo. O típico é 3 meses a 1 ano. Então, não é a melhor opção, mas antes desta reforma que vem, vamos ter uma nova lei, Juliana, 48.197. Vai entrar em vigor, eu acho, no junho deste ano. É uma reforma à lei que vai simplificar a citação a réus no estrangeiro. Você pode citar por Hague, carta rogatória, utilizar local means, ou você pode apresentar um motion ao juiz, onde você pede ao juiz, posso citar por FedEx, posso citar com um simples e-mail, e o juiz pode autorizar. Essa opção é melhor, na minha opinião. É uma reforma que I proposed it to the legislature e aceitaram. Então, essa é uma opção que é melhor que carta rogatória, que é meses e meses. Notificação por publicação, vamos dizer, um periódico, um newspaper, só existe para certo tipo de casos. Um caso típico civil não pode citar por newspaper, mas um caso de mortgage foreclosure, sim, você pode. Então, os estatutos têm uma lista de quais são os tipos de casos que permitem citar por publicação. Doméstico. Não sei exatamente quais são, mas só um certo tipo de casos. Próxima pergunta. Perfeito. O Person Heck perguntou como funciona a busca de patrimônio e qual o valor aproximado de honorários e custos, por exemplo, para uma cobrança de 100 mil. Vale a pena? Ok. Para tentar localizar, ubicar ativos, temos que primeiro identificar o tipo de ativo. Se é um bem imóvel, é um search no Property Records, que qualquer pessoa pode fazer em linha. Por exemplo, Miami-Dade Property Appraiser, em linha, tem uma lista de todos os bens imóveis e quem é o dono. Se é uma conta do banco, não existe uma lista pública de onde ficam as contas. E, graças a Deus, essa é informação confidencial. O banco está proibido de dar essa informação, com 2 exceções. Se o dono da conta autoriza e se um juiz obriga. Então, se você deu para o autor do caso um pagamento com um cheque, o autor vai ter um registro de onde você tem uma conta, pelo menos where you had an account. E se o autor demanda, você ganha, o autor vai lembrar que você pagou com um cheque, vai ter essa informação. E pode tentar de embargar essa conta específica. Mas não existe uma forma de embargar todas as contas que a pessoa tem. Então, depende muito do tipo do ativo. Outro ativo, um carro, tem título. Você pode fazer um title search.
pode contratar um investigador privado que por mais ou menos $500 ou $1.000 dá um property search. Mas esse property search só é de ativos que são titulados publicamente. Qualquer coisa que é a título privado, como uma conta bancária, um exemplo. Outro exemplo é se você tem um direito baixo um contrato privado com outra pessoa, não existe uma forma de obter essa informação publicamente. O autor teria que interrogar a deudor, e o deudor teria que responder. E às vezes o deudor mente. Eu falo, eu não lembro onde eu tenho contas. Então o autor tem que fazer o jogo de cat and mouse para tentar de obter informações. A próxima pergunta de você era quanto poderia custar a defesa de um caso de $100.000? Bom, $100.000 é um magic number, mais ou menos. Por quê? Porque, na minha opinião, qualquer monto inferior a 100.000, difícil poder justificar uma defesa. É melhor tentar de resolver rápido. Mas se você é demandado por 100.000 ou mais, amerita considerar uma boa defesa. Sem conhecer os fatos deste caso teórico, eu falaria ao senhor, eu pediria ao senhor pelo menos um retainer de 5.000, falando totalmente teoricamente, e o custo de defesa desse caso poderia ser 100.000, para levar até a última consequência, ou mais. Então, por isso, 92% dos casos civis comerciais chegam a um settlement neste país, porque é muito custoso chegar até a etapa final de um caso. Esse sim, vamos tudo o caso. Facilmente investimos 100.000 ou mais, mas não, a gente não sabe se vamos chegar até a última etapa. Então, neste caso que você falou, eu diria ao senhor, preciso de um retainer, possivelmente 5.000, vamos defender, vamos tentar de negociar, você dá para mim um orçamento, eu não quero investir 100.000, mas é possível, senhor cliente, que vamos ter que investir todo isso, melhor chegar a um settlement ou tentar de ganhar ao começo. 100.000 é possivelmente um dos números mais difíceis de assessorar. Próxima pergunta. Mais uma da Juliana. No Brasil, podemos pedir à corte para oficiar a Receita Federal para achar bens do devedor. É possível pedir algo similar ao IRS nos Estados Unidos? É negativo. O que a gente pode fazer respeito ao IRS é obter a declaração de rentas, tax return. Você pode solicitar a IRS e obter essa informação. Se você tem um judgment, por exemplo, ou você pode solicitar diretamente a réu, mas não existe uma versão da Receita Brasileira aqui que tem uma lista de todos os ativos. Collection, seguir ao deudor, é uma arte. Vou falar um minutinho sobre isso. Se eu represento um autor e ganhamos o caso, e ganhamos uma sentença por $5 milhões, o primeiro que eu vou perguntar ao meu cliente é qual é a informação que você tem agora mesmo das contas do réu. Vamos começar com essas contas. Vamos embargar essas contas e solicitar documentos desses bancos e analisar com muito detalhe todos os movimentos para tentar de identificar outras contas. Então, o melhor target é contas bancárias. Tentar de embargar outros ativos é mais difícil. Mas tem que ter cuidado, porque se você é o deudor e está sacando dinheiro e transferindo a outras partes, e transferindo a sua mãe ou sua irmã, essa pessoa, sua mãe e sua irmã, pode ser demandadas por causar transferências fraudulentas, evadindo um acreedor. Outra pergunta, se temos mais.
Pessoal, se tiver mais uma última pergunta, estamos acabando. Acredito que respondemos todas, Carlos. Obrigado. Gostaria, em nome de toda a diretoria, agradecê-los por esse excelente webinar e informar a todos que nós vamos enviar assim que a gente tiver a gravação, nós vamos fazer o upload no nosso website e enviar a todos junto com a apresentação. E nos vemos nos nossos próximos eventos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.